Pela Rádio Tupi de São Paulo, todos os domingos neste horário, liga-se o Radar Municipalista. Radar Municipalista, programa de divulgação e defesa dos municípios, junta-se hoje a ZYR 36, Radiodifusora de Lençóis Paulista, e desloca todo o seu campo de ação para mostrar ao Brasil mais uma cidade paulista. Esta, conhecida por Princesa dos Canaviais. A homenagem de hoje é dedicada à cidade de Lençóis Paulista, que festivamente comemora 110 anos de existência. Gostaria de saber um pouco da cidade de Lençóis Paulista. Com prazer. Com o nome de Lençóis, foi o distrito criado pela Lei Provincial número 36, precisamente no dia 28 de abril de 1858, e que pertencia ao município de Botucatu. E quais são os bons vizinhos de Lençóis Paulista? Ocupando uma área de 1.156 quilômetros quadrados, com 353 metros de altitude, Lençóis Paulista limita-se com os seguintes municípios: Agudos, Avaré, Pederneiras, Macatuba, Areiópolis, Santa Bárbara do Rio Pardo e São Manuel. Fica longe da capital do estado de São Paulo. E qual é o seu clima? Está localizada a 290 quilômetros da capital e no verão o clima é quente, apresentando estiagem no inverno. Qual é a estimativa em relação aos seus habitantes? Pela estatística do ano passado, havia na cidade 10.200 moradores. E na zona rural, mais 22.300, perfazendo uma população de 35 mil habitantes aproximadamente. Está bem adiantada a instrução pública? Existem muitas escolas? Existem em Lençóis Paulista 31 escolas primárias e todos os graus de escola secundária, com um total de 4.330 alunos. Também conta com a Biblioteca Pública Municipal Orígenes Lessa. Apesar do título de Princesa dos Canaviais, a cidade tem indústrias? Existem 83 estabelecimentos industriais abrangindo metalúrgicas, madeira, mobiliário, papel, couros, têxtil, produtos alimentícios, bebidas, usinas de açúcar e álcool e muitos outros. Com esse grande parque industrial, o comércio de Lençóis Paulista, então, é bem movimentado? Intensamente. Calcula-se em 150 os estabelecimentos comerciais que exploram o ramo de ferragens e material de construção, aparelhos eletrodomésticos, veículos, móveis, impressos, produtos farmacêuticos, armarinho, alimentos, bebidas, calçados e muitos outros. O Bar Guarani, sob nova direção, é um auditório da Rádio Tupi. E qual é a lavoura predominante no município? Além do vasto império de cana-de-açúcar, produzindo quase 700 mil toneladas, há o café em coco, com 305 mil toneladas. O milho com 105 mil sacas de 60 quilos e 20 mil sacas de arroz em casca. O setor da pecuária também é muito importante? Sem dúvida. O rebanho de bovinos, muares, suínos ultrapassa 60 mil cabeças, sendo grande a avicultura. Existem muitos veículos na cidade? Muitos. Foram licenciados pela Delegacia de Polícia para mais de 1.000 veículos, entre automóveis, caminhões, peruas e diversos. São muitas as profissões liberais no município? Existem no município 5 médicos, 8 dentistas, 11 advogados, 2 agrimensores, 1 agrônomo e diversos farmacêuticos. Então o município tem uma boa arrecadação de impostos? Das mais promissoras. O município, no ano passado, arrecadou cerca de 1 bilhão e 580 milhões de cruzeiros velhos. E a cidade tem muitos melhoramentos? A cidade conta com 2.600 prédios, dos quais 2.490 são ligados à rede de água e 2.300 à rede de esgotos. Possui 6 estabelecimentos de crédito, um magnífico hotel municipal, pensões, 2 jornais, uma estação de rádio, 2 cinemas, 3 cooperativas, serviço telefônico que logo será ampliado, diversos clubes esportivos e recreativos e muitas entidades assistenciais que funcionam mesmo. A população de Lençóis Paulista é religiosa? Muito religiosa. Existem na cidade um centro espírita, uma igreja cristã do Brasil, uma igreja presbiteriana, uma loja maçônica e a imponente Igreja Matriz. Neste momento,
ouviremos a mensagem de fé do padre João Cândido Carvalho Coimbra. A voz do pároco neste dia deve ser uma voz de fé. Fé no Senhor Onipotente, doador de todos os bens e, portanto, de todas as possibilidades de desenvolvimento humano. Fé no destino de nosso querido povo de Lençóis Paulista, na sua capacidade de iniciativa, em sua vitalidade sempre crescente. Seja esta nossa palavra de fé, cuja possibilidade de chegar aos mais longínquos rincões da pátria brasileira nos foi propiciada pelo programa Radar Municipalista da Rádio Tupi de São Paulo, um incentivo para o desenvolvimento espiritual, cultural, assistencial e econômico de nossa querida nação brasileira. Que a bênção do Senhor Onipotente desça abundante sobre nossos lares, incentivando o desejo de progresso, consolando os sofrimentos, unindo na paz e no amor e no desejo cada vez mais crescente do bem comum da humanidade, de nosso amado Brasil, de nosso estado de São Paulo e de nosso querido município de Lençóis Paulista. E sobre os Jogos Regionais da Sorocabana para este ano? Lençóis Paulista será palco em julho próximo de grandioso espetáculo esportivo, repetindo o sucesso de 1964. A viga mestra dessa brilhante promoção é o Dr. Paulo Zillo, dinâmico prefeito. Basta dizer que Lençóis Paulista foi 13 vezes campeã masculina de voleibol, 4 vezes campeã feminina, 1 vez em atletismo masculino, 3 vezes no feminino, além de ser líder em natação, tênis de campo, xadrez e outros. Então agora em julho, toda a zona sorocabana estará em festa. Exatamente. Será uma festa fraternal da juventude, um espetáculo maravilhoso. O lençoense é esportista por excelência, pois sempre está presente nos clubes Marimbondo, o Birama Tênis Clube e o Clube Esportivo e Cultural. Então, em julho próximo, vai ser uma grande festa em Lençóis. Os Jogos Regionais serão o acontecimento esportivo do ano e serão realizados naquela cidade. História de Lençóis Paulista, a princesa dos canaviais. Ao tempo dos primitivos campeadores ou embrenhadores das matas, não se preocupavam os paulistas com o sertão, voltando suas vistas apenas para o litoral, especialmente o Vale do Paraíba. Quais seriam os motivos dessa indiferença? Eram vários, mas o principal e o mais grave era a presença do selvícola. A região de Botucatu, Avaré e Lençóis Paulista, particularmente, vivia em constante pesadelo devido aos ataques dos índios. Na época, por exemplo, o Vale do Paranapanema era um vasto deserto. Sabe algo sobre o fundador ou fundadores de Lençóis? Menciona-se, em primeiro lugar, o nome de um jovem mineiro, José Teodoro de Souza, que em meados de 1800 chegou de Pouso Alegre, a fim de explorar a região do Paranapanema. Após atingir Mogi-mirim, rumou para Botucatu, varando campos que ladeavam Lençóis e São Domingos. Tempos passados, voltou a Botucatu, onde se apresentou ao vigário da paróquia para o registro e declarações exigidas por lei. Percebeu, entretanto, que seria muito difícil encontrar famílias dispostas a enfrentar o inimigo comum, o índio. Somente trazendo gente de Minas. Então ele foi buscar famílias em Minas Gerais? Foi, regressou à sua terra e de lá voltou com várias famílias, vivendo em diferentes regiões da freguesia de Lençóis, onde deixou descendentes. Os lençoenses da época diziam-se originários dos troncos contemporâneos do jovem mineiro José Teodoro de Souza, que eram os Pereiras, os Pires, os Leme, os Anselmo e outros.
Isso aconteceu em que ano aproximadamente? Em 1872, quando já fundara a Capela de São João, de São Pedro e São José dos Campos Novos. A 1º de março daquele ano, o matador de bugres requereu a edilidade lençoense para que lhe atestasse o seguinte. Nesta data, foi apresentado um requerimento articulado por José Teodoro de Souza, em que pedia que lhe atestasse os referidos artigos, que consistiam no seguinte. Primeiro, se é homem sexagenário. Segundo, se tem sido apossante e se é sertanejo. Terceiro, se tem aberto à sua custa muitas léguas de estradas quando fundou a Capela de São João, provando-a do preciso, e se está hoje uma freguesia importante do município, e se está dando começo a uma de São José dos Campos Novos, 6 léguas além. Se assim praticando tem sido útil ao público. E, finalmente, se é religioso e bom cidadão ou não, que, sendo ouvido pela Câmara, deliberou por unanimidade que se lhe atestasse pela afirmativa. Que maneira de falar, não? Aquela gente não tinha receio? Falavam no duro. Mas conta-se ainda que o bandeirante Francisco Alves Pereira, desentendendo-se com os membros da caravana da qual tomava parte, no trajeto Itu-Goiás, abandonou a excursão e lançou-se à aventura de explorar um dos afluentes do Tietê, o Rio Lençóis. Esse espigão de meia légua formava primitivamente a sesmaria do porto felicense Antônio Antunes Cardia, que Dom João VI lhe dera nos velhos tempos. Na época, o local era pouso de viajantes que iam para o sertão. Sua oficialização muito contribuiu para estimular a fixação dos povoadores, especialmente o sertanejo Francisco Alves Pereira, que deu forte impulso ao lugar. Que há sobre sua origem? São várias as versões. No Dicionário da Terra e da Gente do Brasil consta que assim se chamava na costa maranhense uma série de dunas que se prolongam desde o Golfo do Maranhão até a Foz do Paraíba. Mas me parece que o aspecto natural do município é diferente. Sim, mas talvez a influência tenha partido da cidade de Lençóis da Bahia, mais velha do que a paulista. Que há sobre o nome Ubirama, que tenho ouvido falar? Ubi quer dizer estimável, apreciável. E Rama quer dizer ventura, ou seja, a região dos bosques, das matas. E por que se chama Lençóis Paulista? Em 1943, um decreto-lei proibiu a existência de municípios com nomes iguais. E havendo um município Lençóis, na Bahia, mais antiga que o nosso, aquele gozou do direito de não sofrer mudança de nome. Então Lençóis Paulista tem mais de 100 anos de vida? Justamente hoje está completando 110 anos de existência, pois Lençóis Paulista foi elevada à freguesia pela Lei número 36, no dia 28 de abril de 1858, sob a invocação de Nossa Senhora da Piedade. Passou a município a 12 de julho de 1866. Esta é um pouco da história de Lençóis Paulista.